Resolvendo exercícios. Vamos resolver mais alguns exercícios, começando por esse. Usando a definição de derivada no ponto, calcule a derivada da função x² menos 5x mais 1 no ponto de abscissa 1. Repara que por mais que a gente saiba um jeito mais prático de calcular, o exercício pediu usando a definição, então a gente não tem escapatória a não ser usar o limite. Caso a gente não lembre, a derivada no ponto é limite de f de x menos f de a, dividido por x menos a, quando x tende a a. Então, aqui de cara, a gente vê que a gente vai precisar calcular quanto vale o nosso f de 1. Então, vamos começar o nosso exercício calculando quanto vale o f de 1. Como é que vai ficar? F de 1 vai ser 1 ao quadrado menos 5 vezes 1, mais 6. Então, vai ficar 7 menos 5, 2. Então, nosso f de 1 é 2, e então a gente pode agora calcular quanto que é derivada no ponto 1. Vai ser limite da nossa função f é x² menos 5x mais 6, menos o f de a, no caso f de 1, que é 2, dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Questão de organização, né? Arrumar aqui em cima, o que a gente pode fazer vai ser limite, quando x tende a 1, de x² menos 5x mais 4, dividido por x menos 1. O que a gente consegue fazer agora é fatorar essa parte aqui de cima. Como é que vai ficar, então? A gente precisa de dois números que, multiplicados, deem 4 e que, somados, deem mais 5. Então, vai ser o 1 e o 4. Então, a gente fatora desse jeito. Lembrando que o menos é sempre da nossa fórmula. Então, vai ficar desse jeito. Aí, limite diz que a gente pode cortar essas duas informações, resultando para a gente em limite de x menos 4, quando x tende a 1. E isso vai dar quanto? Isso vai dar 1 menos 4, que é menos 3. Então, tá aí resolvido, né? A nossa resposta é a derivada no ponto 1 vale menos 3. E a gente poderia aproveitar e fazer uma conferência rapidinho, né? Conferindo, ver se a gente não errou nada no nosso limite, que é, derivamos a função aparece aqui, lá em cima no cantinho também. Então, a derivada da função é 2x menos 5. Se a gente aplicar no ponto 1, vai ficar 2 menos 5, que é menos 3. Lógico, desse jeito mais fácil, porém, o exercício pediu pela definição, então a gente tem que seguir pela definição. Vamos para o próximo. Esse aqui sim, não pediu pela definição, só pediu a derivada da função no nosso ponto a igual a π, certo? Então, fica bem mais tranquilo, porque basta a gente derivar essa função. A gente tem que lembrar que isso aqui é uma regra do produto, então é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E depois a gente aplica no ponto que a gente quer, no nosso caso, π. Então, vai ser seno de π mais π vezes cosseno de π. A gente já sabe que isso aqui é igual a 0 e que esse aqui é igual a 1. Então, a gente ficaria com 1 mais π vezes o 0, que vai dar para a gente o número 1. Ou seja, f' de π é igual a 1. Bem mais fácil, a gente não precisa usar a definição, porém, a gente pode acabar indo para funções mais complicadas. Essa aqui ainda é bem tranquilinha, mas tá aí o exercício 2 resolvido. Vamos para a próxima. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a seno de x no ponto de abscissa 0. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente quer a equação da reta tangente. Se a gente quer a equação da reta tangente, o que a gente precisa? A gente precisa de y menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0, se o nosso ponto, né, for, no caso, x0, f de x0, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem somente o nosso x0, então eu preciso calcular
f de x0 e f' de x0 para poder substituir na conta. Então, aquilo ali vai ser, na verdade, o final do nosso exercício. Então, vamos primeiro calcular quanto que é f de 0. Isso vai ser seno de 0, que é 0. Facinho assim. Agora, a gente vai precisar calcular a derivada, lembrando que a gente não pode calcular a derivada direto num ponto, senão vai dar uma constante. Então, primeiro, a derivada do seno, que é cosseno. Aí sim, eu posso substituir o valor e eu vou achar que a derivada do cosseno é 1. Assim, a gente consegue a nossa resposta. Vai ser y menos f de x0, que é o nosso zero, igual a 1, que é f' de 0, x menos 0. E a gente vai ter que y é igual a x. Olha que interessante. Então, se a gente fizer a equação da reta tangente no ponto 0, em relação à função seno de x, a gente tem exatamente a função identidade. Como a gente pode ver facilmente nessa imagem. Essa aqui é a nossa função, o seno de x. Essa aqui é y igual a x. E aqui no ponto 0 está passando a reta tangente, que é essa daqui, em relação ao seno de x no ponto 0, 0. Fica bem bonitinho ver, GeoGebra sempre nos ajudando. E agora, para o último exercício, encontre os pontos sobre a curva. Curva, mesma coisa que função, na verdade é um pouco mais amplo que função, né? Mas no nosso caso aqui é exatamente uma função, onde a tangente é horizontal. Bom, o que significa a tangente ser horizontal? Eu não sei bem como é uma função cúbica, ela é alguma coisa assim, talvez. Se eu pegasse nesse ponto aqui, repare que a minha tangente não é horizontal. Onde a minha tangente poderia ser horizontal? Por exemplo, nesse ponto, repara que ela seria horizontal. Mas agora vem a questão. Quando que a tangente é horizontal? A tangente é horizontal quando o nosso coeficiente angular, que para a gente é a derivada no ponto, ele vale 0. E por quê? Porque assim a gente tem uma função constante, que é como são as tangentes horizontais. São funções constantes, certo? Então, o que a gente vai precisar calcular é esses x0, no caso, a imagem deles também, tal que quando eu derivo e aplico nesse ponto, a gente tem exatamente a resposta 0. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é derivar a minha função e igualar ela a 0. Então, eu vou ter 3x² sobre 3, porque esse 3 aqui é uma constante, fica ali paradinho, mais 2x menos 3, mais 0, que é a derivada do 5, que eu não vou nem escrever, isso tudo igual a 0. Lógico que antes de resolver eu vou simplificar os 3, porque eu não preciso mais deles, então eu vou ter x² mais 2x menos 3 igual a 0. Aí eu preciso de dois números que multiplicados deem menos 3 e somados deem menos o valor de 2. Multiplicados é 3 de 1, como eu quero negativo, vai ter que ser menos 3. E aí a nossa resposta não terminou ainda, tá? Quando a gente fala dos pontos, o ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. A gente encontrou duas coordenadas para x, falta a gente encontrar duas coordenadas para y. Como é que a gente faz? A gente pega a função e substitui no ponto que a gente quer. Primeiro em menos 3. Como é que vai ficar em menos 3? Vai ficar 27 dividido por 3, mais, menos 27, porque é menos 3, né? Mais 9, porque a potência é par, mais 9, porque é menos 3 vezes 3, mais 5. 27 por 3, isso vai dar menos 9, mais 9, mais 9, mais 5. E isso aqui vai me dar quanto? Simplifico aqui e chego em 14. Então, o primeiro ponto está pronto. O segundo, eu vou precisar calcular quanto que é f de 1. Isso vai dar 1/3 mais 1 menos 3 mais 5, que é 1/3, 6 menos 3, que é 3. Então, mais 3, que vai dar 1 mais 9 sobre 3, que é 10/3. Então, as tangentes horizontais são em quais pontos, né? Assim, as tangentes horizontais são em quais pontos? No ponto menos 3, 14 e 1, 10/3.
certo? Então, nesses dois, para frente, a gente vai ver que esses pontos aqui, eles são realmente bem importantes. Um pouquinho de teoria vai mostrar que esses pontos são exatamente algumas coisas que a gente vai procurar. Então, aqui alguns exercícios, tem mais para vocês resolverem.